aqui, né? Então, a gente vai passar a palavra ao professor Anderson Cardoso. Fique à vontade, professor. Boa tarde a todos e todos. Meu áudio está sendo tranquilo? Consegue me ouvir bem? Tá tranquilo. Primeiro agradecer ao convite e principalmente por tratar de um tema que ele é tão caro à nossa sociedade, né? De extrema urgência e que ao mesmo tempo nos traz muitas falas e noções deturpadas, né? De política. Geralmente é uma visão muito minimalista e de certa forma excludente do que vem a ser a política. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe, que política, futebol, religião são temas que não se discutem. E ainda bem que eu fui teimoso e não aceitei esse tipo de visão de mundo, né? Eu fiz uma pós-graduação em ciência política, né? Então isso quer dizer que é um tema discutível, né? E muito mais do que discutível, é um tema que deve ser apropriado pelo sujeito. Eu percebi que se eu não me aproprio de política, eu teria uma condição de passividade no mundo. Então, tudo isso que antecedeu a minha fala já é política, né? A, a música da vizinha ouvindo, que tipo de música ela escuta, né? Ou a altura, o volume da música que ela escuta. Você tem que fechar a janela. A minha chegada aqui, a escolha do tema pelos alunos, né? A quantidade de alunos na sala, tudo isso são questões políticas, né? Então, é um tema muito amplo e eu não vou conseguir esgotar esse tema no tempo que é bem limitado aqui. Então, a minha tentativa vai ser de trazer algumas questões, né, muito mais no sentido de pontuar, de provocar e que gere minimamente um debate. Então, eu trago como tema política e sociedade a urgência da ação transformadora em meio ao mundo distópico, né? É um tema que ele reflete bem o meu posicionamento sobre o que vem a ser política hoje, né? Qual é a importância da política no nosso cotidiano, né? Porque a gente percebe que há um mundo subjetivo e objetivo que ele é muito carente, né? De um sentido político. Então, um mundo que, aos jovens principalmente, que é o público no qual me dirijo hoje, há uma distopia sobre o seu lugar no mundo, né? Sobre a sua existência, sobre futuro, sobre profissão, sobre o que vem a ser o mundo, né? Sobre as instituições, sobre as relações. Então isso vai trazendo um mundo sem grandes utopias, sem grandes projetos individuais e coletivos. Fica muito mais um mundo fragmentado a partir de uma ótica mercadológica. Então isso não garante a gente uma satisfação, uma existência plena e feliz. Então é com essa preocupação que eu trago o tema. Me apresentar um pouco, além dessa apresentação formal, né, dos títulos, que para mim isso não diz muita coisa, mas eu me apresento como sendo um homem, como sendo um professor, como sendo um negro, como sendo periférico e defensor das minorias. Então essa representação que eu faço de mim já está recheada de marcas políticas, né? De ser homem na sociedade heteronormativa, né? Que me impõe a uma masculinidade, geralmente é uma masculinidade tóxica, né? A mim se colocar enquanto negro, né? De me ver enquanto negro já é um processo político, né? Que foi fruto de um longo processo de reflexão até essa ideia do autorreconhecimento, a questão de identidade. Então também estou tocando numa questão política, né? Ser negro na sociedade me coloca num determinado espaço, né? Com oportunidades limitadas, com muito limitado campo de privilégio, né? E muito mais com exclusão, né? Com subrepresentação, com violência simbólica, violência policial. Então, quando há uma violência policial que eu vejo na televisão, que eu vejo pessoalmente, isso me diz respeito. Então, isso é uma questão política, porque eu estou ali incorporado àquela categoria, né, de negro, aquele grupo. Então, não tem como não ser defensor das minorias, né? Tendo em vista que eu venho da periferia, eu sou da periferia, e isso me coloca numa condição de defesa das pessoas que são do meu grupo, que estão no meu grupo.
Quando eu falo de defesa das minorias, é defesa da pauta da agenda LGBT. Não preciso ser homossexual para defender, para ser solidário à dor do outro, né? Então defendo a agenda, a pauta LGBT. Eu sou defensor da, da agenda da população negra, das mulheres, né? Não à toa eu estudo trabalho e gênero, relação de trabalho voltada para, para o sexo feminino, como o trabalho é um campo de muita violência à mulher. Então eu estudo isso, né, como sendo uma instituição que ela é marcada por violência, por assimetrias e por muita exploração e opressão. Defendo a agenda da comunidade trabalhista, do trabalhador de modo geral, enfim. Então a minha apresentação já diz de que lado eu estou falando, né? A gente tem que entender que há uma estrutura social, política, muito bem definida entre polos que estão lutando pela reprodução da sua dominação enquanto grupo de poder. E essa dominação diz respeito à dominação econômica, a uma dominação social, a uma dominação política, ideológica e simbólica. Então, quem está na condição de dominante, ele vai buscar a todo custo reproduzir esse seu lugar de privilegiado e vai barrar qualquer tentativa de revolta, de voz ou de ocupação de espaço de uma população que ela é historicamente marginalizada. Então, para falar de política, eu tenho que entender que a minha sociedade ela é marcada por uma herança escravista, né, patriarcal, machista, né, colonial. Nós somos um país colonizado, né? Fomos colônia, mas há outras formas de colonização. E quando eu tenho como sonho ir à Disney, como sonho maior da minha vida, e só privilegio filmes norte-americanos, isso é uma forma de me colocar como um sujeito ainda muito colonizado. Preciso me descolonizar. Que política é um campo de força no sentido de impor uma narrativa, de impor uma visão de mundo. E a gente ainda é muito refém de uma visão de mundo ocidental. E quando eu falo de uma visão de mundo ocidental, são seus valores, é a forma como eu olho o outro, são as religiões que a gente adota como sendo as privilegiadas, as legítimas, as outras que não são, os teóricos que me embasam na minha formação enquanto profissional, seja na área de biologia, seja sendo um químico, um engenheiro, um advogado, né? Já toda uma formatação teórica, né, e autoral que vai dizer como eu devo produzir a minha visão de mundo, ou seja, a minha subjetividade, a minha formação. Então a política, ela está 24 horas operando no nosso cotidiano, né, de forma explícita ou latente. Mas a política é algo que não tem como eu me furtar, porque é a política que estrutura a vida em sociedade. Então, quando a gente vai pegar a definição de política, a gente recorre lá aos gregos, ou seja, ao Ocidente, como sendo as primeiras experiências de política. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a Grécia ela é marcada por algumas peculiaridades, né, ao ponto de demarcarmos como sendo o berço da política. Né? Se a gente for pegar a história da Grécia Antiga, a gente vai ver que ela vai passar por mudanças do ponto de vista da visão de mundo. Né? É um período mítico, onde há a forte presença de uma narrativa de deuses, né? De certa forma muito fantasiosas, mas é isso que estruturava a vida grega. Né? Era uma forma de já demarcar um destino, já de trazer respostas, né, diante de questionamentos que eram lançados, mas respostas que eram dadas pelos deuses de forma externa. Não era uma resposta que o homem mesmo se colocava como sendo o ator. Então, há uma ruptura nesse período, em que a gente vai chamar de um período socrático, né? A gente sai de um período mítico para um período pré-socrático inicialmente, né? E com a forte contribuição da filosofia, agora se preocupando em entender o que é
a arqué, o que é que move a ordem da natureza, né? Natureza tanto física como humana, mas sempre como respostas ainda muito direcionadas para temas, né, mais genéricos. Então, diante disso, há um momento na história da Grécia onde o homem é colocado a ser o ator da história. A Grécia ela tem a particularidade de ser uma região onde ela não tem um determinismo religioso. Não existe grandes escrituras na Grécia que vai determinar a vida em sociedade. Não há uma herança sacerdotal no sentido de demarcar como devem ser o sujeito. Então isso é muito importante para a gente entender como nasce a política, onde o homem, a partir do seu território, ele é forçado a lidar com as suas contradições, com os seus interesses. E isso é política. Política é tudo aquilo que envolve os nossos interesses, né? Relações de poder, de dominação, de resistência. É o poder econômico aliado ao poder político. E às vezes quem tem um poder econômico não tem um poder político e tenta ter esse poder político também, um poder ideológico. Então a Grécia, né, a partir da polis, né, desse conjunto de polis, de cidades, elas são forjadas a buscarem condições de sobrevivência, condições de relações sociais, no qual é essa contradição que parte do próprio território, né, que parte dos próprios interesses dos homens. Claro que quando a gente fala de cidadania grega, a gente não está universalizando, né? A gente está excluindo mulheres, escravos, estrangeiros, né, crianças. Então há um número reduzido de pessoas que têm o poder de decisão. Mas o que eu quero chamar a atenção é que são os próprios homens que criam as suas leis, que não são leis pré-determinadas por uma religião ou por uma escritura sagrada. Ao contrário do que vai acontecer com outras regiões, com outros territórios, onde já há uma demarcação das relações sociais, já há um destino, né, das pessoas nesse sentido. Então a Grécia ela tem essa particularidade de ser um espaço político por excelência. A polis é esse espaço que vai trazer os atores para discutirem de acordo com seus interesses. Então isso também já remete a uma democracia, né? Ao contraditório. Política é o espaço do contraditório, né? É o espaço do pensamento livre, né? Então quando eu tento limitar a voz do outro, seja enquanto instituição, na mídia, né? Eu tento limitar a expressão jornalística, ou então a voz do outro, eu tento limitar o que o professor fala em aula, em sala de aula. Isso é um atentado contra a democracia, porque a democracia ela remete ao pensamento livre. E o pensamento livre nem sempre é um pensamento que vai ser de acordo com aquilo que eu penso. Então é um espaço do contraditório, né? Um espaço do contraditório onde há um espaço também do diálogo, da harmonia, de certas convenções, de aceitação, de distanciamento. Então, isso corresponde ao que é chamado de logos. Logos significa razão, ou seja, esse espaço que ele é fruto, que ele é o palco de ideias dentro de uma lógica, de uma racionalidade, né, dentro de interesses. Isso é o logos. Não à toa que o logos vai ser parte da própria história da Grécia com os sofistas. Os sofistas, eles são pessoas que vão trabalhar no sentido de treinar jovens e outras pessoas a terem uma boa retórica, a ter o poder do convencimento. Isso é política. Eu convencer você de que a minha aula deve ser assistida por você. Convencer que eu sou um bom amigo para você. Convencer você a não terminar uma relação comigo. Convencer você a votar num candidato que eu acho interessante.
Então, esse poder de convencimento, esse poder da retórica, né, é fruto lá dos sofistas, né? Que tendo em vista que a verdade ela não é absoluta, a verdade ela não passa de convenções sociais, portanto política, né? Quando a gente convenciona a chamar essa cor aqui de vermelha, isso é um processo político, né? Imagine você conseguir agrupar bilhões de pessoas dentro de uma mesma percepção, de dizer que isso tem uma cor, um nome bem definido. Então isso é um elemento político. As ideias são elementos políticos, né? Então eu estou chamando atenção para esse cenário, né, da Grécia, para dizer que é uma atividade essencialmente humana. Se ela é humana, ela é marcada por interesses, né? Por interesses, por contradições, por avanços, por retrocessos. Então é um elemento de cidadania, de democracia, de leis que são elaboradas pelo próprio homem. A lei ela é soberana, mas uma lei que ela é soberana, mas que foi produzida pelo próprio homem, não é a lei divina. Então isso já mostra o quanto a política é um espaço de ocupação humana. Então, para iniciar, eu queria trazer essa introdução de como a Grécia nos traz essa contribuição da política como sendo, por excelência, um local do interesse humano, dos interesses humanos, e nenhum interesse ele vai ser consensual. Então imaginem um jovem de 16, 17 anos que teve toda a sua vida marcada por um sonho de ser um médico, uma médica, e ele cresce com aquele sonho. Só que essa pessoa é da periferia, os pais são trabalhadores subalternos, a mãe é uma dona de casa, o pai é um trabalhador do comércio, atualmente ganhando R$ 2.000. E essa pessoa cresce com esse sonho e é alimentado pela família, e entra na escola e vai terminando o ensino médio. Chega o período de eleição, os pais têm aquela ideia, igual a minha mãe tinha, que política, religião e futebol não se discute. E faz uma escolha a partir do candidato que é mais próximo do bairro, que consegue reformar uma praça, que consegue até dar 10 sacos de cimentos. E ela consegue reformar a casa, enfim, isso é suficiente para a escolha do seu candidato. Ela termina o ensino médio e quando vai fazer o vestibular, se percebe que não há mais instituições públicas. Não existe mais universidade pública. Então, como é que uma jovem periférica tem o sonho de fazer medicina e não tem espaço para ela se formar? Isso é só um exemplo mínimo para mostrar que isso eu digo para os meus alunos, né, que política, sobretudo, política está em todas as disciplinas, todas, da matemática à filosofia. Triste do professor que não tem essa apropriação, que é só a reprodução do assunto para que o aluno decore ali, faça uma prova e entre no mercado de trabalho. Isso para mim é muita inocência. Então imagine esse jovem, que eu digo aos meus alunos, como é que se você não se apropria de política e você tem um sonho, você tem que ter aquilo que está em volta dos teus projetos. Então, e eu já vou lançar alguns conceitos de política para a gente entender melhor como funciona esse universo. Vocês imaginem então essa jovem ou esse jovem que quer fazer medicina, mas não tem universidade pública para ele entrar. Um curso de medicina hoje, ele é em média R$ 9.000 a mensalidade. Eu não tenho esse valor para pagar todo mês. E esse sonho de uma vida, o que a gente faz com ele? A mãe disse que política não se discute. Se não se discute, e por que chegou a essa situação? O que é que explica isso? Aí a gente está entrando um pouco na esfera da política partidária. Então eu tenho que entender o que significa um projeto político de direita, o que significa um projeto político de esquerda,
como é que esses dois projetos estão relacionados à minha vida, estão relacionados a um chocolate que eu compro, ou um projeto maior de ser estudante de medicina. Como é que isso está representado em partidos, em ideias, em pautas? A gente vive hoje num cenário que é marcado por, por um modelo político e econômico de extrema direita. O que isso quer dizer? Quer dizer que há um modelo político bem específico. E esse modelo de extrema direita ou de direita, ele se encaixa com os meus interesses, eu tenho que entender. Se se encaixa, massa, eu vou apoiar. Eu vou votar em candidatos, desde do vereador ao prefeito, ao governador, ao presidente, senadores, deputados, em pessoas que tragam essa pauta no seu discurso, no seu modelo político. Se é interessante para mim, ótimo, ótimo. Se não é, qual é o outro modelo, quais são os outros modelos que melhor se encaixam nos meus interesses? Então, isso é uma questão, eu vou pegar uma questão no interesse meramente individual, até egoísta. Pense só em você. E como os seus projetos de vida estão relacionados aos modelos políticos que são colocados para mim. Então, um modelo político que prega privatização do ensino superior, ou seja, não tenho mais como entrar na universidade pública. Meu projeto de medicina eu tenho que abortar. É um projeto, é um modelo político que defende a privatização, defende a exclusão dos grupos de minorias. Eu sou negro. É um modelo político que não acha interessante projetos sociais, de inclusão social, que diz que negro ele não está no campo de uma herança sem privilégio, violenta, que tenta desvirtuar ou ocultar a presença da herança escravocrata. Eu sou negro. E se é um modelo político que não me reconhece historicamente como um sujeito que violentado, que nunca ocupou espaços de privilégios, espaço de visibilidade. Se eu sou mulher e o modelo político ele não tem uma sensibilidade para a mulher, para as desigualdades que demarcam a figura feminina na sociedade, a começar pelo trabalho de invisibilidade na casa, que é o trabalho de reprodução social, que vê a mulher como um objeto só de reprodução, onde essa naturalização de certas condições da mulher, que nada mais são do que sociais, se reproduzem para o mercado de trabalho, onde a mulher ela vai ganhar em média 25% a 30% a menos do que o homem. Se o projeto político ele não tem sensibilidade para isso, então não é um projeto político que ele é interessante para mim, porque os meus interesses não serão vistos nele. Então, política é uma ciência. Da mesma forma que a gente precisa de conhecimento científico para produzir o celular, para produzir a internet, que está possibilitando a nossa comunicação aqui, a política ela também é uma ciência. Ela também discorre dos mesmos processos, das mesmas exigências diante de um objeto, só muda o objeto. Mas a política ela tem teoria, observação, experimentação, confrontação, hipóteses. Eu tenho que chegar a um resultado. Da mesma forma que se chega a um resultado para produzir uma vacina, né, e a gente, nessa corrida por uma vacina contra o Covid-19, há também a mesma experiência, o mesmo critério para eu falar de política. A questão é que política é um tema do nosso cotidiano. E com as redes sociais todo mundo se coloca na autoridade, se acha propriedade para falar de um tema que lhe requer aprofundamento. Política não é espaço para achismo. Mas, diante dessa nova configuração cultural, social, das redes sociais, pessoas sem um mínimo de poder, de capacidade, mas que têm voz. Que eu tenho, sei lá, 1 milhão,
300 mil, 5 milhões de seguidores, aí eu acho que essa pessoa ela tem propriedade numérica, né? Nada mais do que isso, para falar de política. Isso influencia outras pessoas. E isso vai empobrecendo o espaço político. Porque vai tirando esse conhecimento para que o outro entenda que projeto político é interessante para a sua vida. Então eu tenho que entender o que significa direita, esquerda. Eu não estou aqui representando nenhum partido, não sou partidário, mas eu falo de um lugar. Quando eu digo que eu sou negro, que eu sou periférico, que eu sou defensor das minorias, que eu sou trabalhador, que eu sou professor, eu estou num lugar. Não tem como eu me furtar de um lugar. Não tem como eu sair do espaço político. Exatamente, a Ágora, ela agora ganha outros espaços, ela ganha uma outra roupagem, que é a internet. Só que de uma forma muito empobrecida. Onde a política acaba sendo também um espaço de identificação do sujeito com as suas neuroses. Eu vou me identificar com aquele sujeito ali que consegue despertar em mim todos os meus sintomas, né? Tudo aquilo que eu penso sobre o outro, que eu devo matar homossexual, que eu devo matar negro, que eu devo estar pouco me lixando para certos temas sociais. Então há uma identificação com o partido, com o sujeito, com pessoas. Então a política acaba sendo também esse espaço de canalização de adoecimento. Porque a política é um espaço do contraditório, de eu entender, de eu aceitar, de eu estar aberto ao diálogo com o outro. E a partir daí você chega em consensos ou não. Mas não é um espaço de luta no sentido de colocar em risco a própria sobrevivência física. Isso não é modelo político. Isso é fascismo. Fascismo não é política, no sentido pleno da palavra. Uma política onde eu tenho que exterminar o outro porque pensa diferente de mim, isso não é política. Isso é autoritarismo. Isso é um modelo político no qual se tem a intenção de se perpetuar naquele poder, naquele espaço. E qualquer instituição, qualquer sujeito que tente confrontar com meus interesses, deverão ser aniquilados. Política não é espaço para aniquilação. Política é um espaço para o diálogo. É um espaço do contraditório. Então, entender como esses modelos estão dispostos na sociedade é entender minimamente como se dá o processo político, né? Então, o que significa meritocracia? É uma palavra bonitinha que a gente vê muito. Meritocracia traz a ideia de mérito, ou seja, a gente vai ocupar os lugares de acordo com os nossos méritos. Mas será que a competição ela é igual? Será que uma mulher trans da periferia, eu vou botar lá do Coque, que é uma região bem estigmatizada. Será que uma mulher trans, moradora do Coque, naquelas condições, ela tem as mesmas condições de concorrer com uma moça hétero, cisgênero, que mora em Boa Viagem, Casa Forte, com famílias de pais médicos? Será que estão no mesmo pé de igualdade, de disputa, para chegar à universidade? Claro que não. Então não vou falar de meritocracia. Mas aquele sujeito que está na periferia, ela vai se colocar como sendo uma pessoa que está ali, muitas vezes, por condições naturais. Ela mesmo vai se ver como alguém e vai se culpar. Eu estou aqui porque eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, eu não consigo me concentrar. Mas todo o processo de concentração, de vontade de ler, de estudar, tudo isso são fenômenos sociais. É como o grupo traz na gente, nos alimentam, né, a partir desses fenômenos do que Bourdieu chama de capital cultural e capital simbólico. É o grupo que me alimenta. A gente é um sujeito, é um ser social, ou seja, a gente se subjetiva enquanto sujeito pela sociedade.
E a sociedade ela é fragmentada em grupos, em classes sociais, em gênero, em raça. Então, o grupo que eu faço parte, né, se é um grupo de privilégio, privilegiado, a maneira como eu vou me alimentar enquanto sujeito vai ser em função do poder que esse grupo tem. Então, alguém que é da periferia, ela vai se ver como a própria culpada, e não como sendo vítima de uma sociedade que era estruturada em hierarquia, que ela já tem bem definidos os espaços de poder, de quem vai ocupar esses espaços. Então, a meritocracia, ela é uma grande farsa. Ela é uma farsa de quê? Do sistema que a gente vive. Qual é o sistema que a gente vive? Capitalista. Então, eu tenho que montar um quadro da sociedade que eu vivo. Capitalista, industrial, moderna ou pós-moderna, ou modernidade tardia. Consumista, sociedade do espetáculo. Eu tenho que entender esses fenômenos para ver como eu me encaixo nela. Tudo isso é política. Então, uma sociedade consumista, ela diz o quê? Ela diz que o valor absoluto está no consumo. Se eu não consigo consumir, o que é que eu faço? Como é que eu me sinto? Aí eu já entro no campo da minha subjetividade. Tenho pessoas próximas que estão se mutilando. Isso é muito comum. Se mutilando lá, se cortando. Eu sou de Recife, mas eu sou professor do estado da Paraíba. E fui para uma cidade chamada Guarabira, a 100 quilômetros de João Pessoa. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com esse fenômeno pela primeira vez. De estudantes que estavam se mutilando, passando a gilete no pulso, ali no punho. E de repente um caso, outro caso, e vários casos em outras escolas. Para isso não é uma questão individual, isso já é um fenômeno social. Então isso já me compete, né? Isso já é um caso sociológico. Então eu percebi, grosso modo, que são jovens, né? Que é uma geração de jovens muito fragilizados, que diante das primeiras dificuldades já vão se voltar para o seu corpo, né? Já há um processo de ansiedade muito exacerbada, onde não sabe lidar com as frustrações, porque a gente não é educado para se frustrar. A gente é educado dentro de uma sociedade que ela é voltada para ela é narcisista de modo geral, né? Voltada para o sujeito de uma forma muito preponderante, né? Onde eu não posso errar, onde eu tenho que a todo momento estar mostrando uma felicidade, mesmo que seja fictícia. Eu tenho que estar mostrando o que eu tô comendo, para onde eu viajo. Eu não posso errar, eu não posso dar com a frustração. Então a gente vai criando culturalmente uma sociedade de jovens muito frágeis no sentido de não saber lidar com as frustrações da vida, com a experiência negativa. Mas ao mesmo tempo esse jovem ele é colocado dentro de uma competição com esse viés meritocrático. Dizer, olha, se você não conseguiu, é culpa sua. Você é o culpado pelo seu fracasso. Então isso são valores dentro da ordem capitalista. Eu tenho que entender isso. Se eu defendo o sistema, se eu não defendo, eu tenho que entender pelo menos o que é. Se eu não entendo aquilo que eu falo, fica complicado de falar. É puro achismo. Então, o capitalismo, ele traz a ideia hoje, na sua roupagem atual de acumulação de capital, defendendo a ideia do neoliberalismo. Eu acho que neoliberalismo é a grande chave para a gente pensar as instituições hoje, para pensar a minha escola, para pensar a minha família, para pensar o meu projeto de vida. Qual a ideia de neoliberalismo? Neoliberalismo que iniciou lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, na América Latina, vai bater no Chile, isso década de 80. O neoliberalismo ele vai pregar o quê? Um Estado mínimo. O que é isso? Quer dizer que o Estado ele deve ser mínimo na sua condução da vida social, ou seja, ele deve ser mínimo no seu papel em investimento em educação. Ele tem que investir minimamente, só com o básico. Eu não tenho que valorizar professor, eu não tenho que valorizar a estrutura, eu não tenho que me preocupar com a metodologia, com a pedagogia libertária, progressista.
emancipatória, emocional. Não. A escola ela tem uma única funcionalidade, de preparar o sujeito para mão de obra. E, se possível, mão de obra subalterna, barata. Quem pode pagar, vai pagar por uma escola que às vezes tem um viés mais progressista, ou então ela vai produzir sujeitos para ocupar o espaço de privilégio. Então, o neoliberalismo ele vai pregar o Estado mínimo, né, com o mínimo de investimento em educação, em saúde. Não à toa, nosso sistema é muito precarizado, porque o Estado ele diz que a saúde pública ela não é interessante, ele não vai investir em habitação. É um Estado que, por ser mínimo, ele vai dizer que todos os serviços, eles serão oferecidos pelo setor privado. É o setor privado que, por excelência, tem as melhores condições. Tenho dinheiro, eu vou pagar a faculdade. Eu vou fazer lá meu curso de medicina de R$ 9.000. Eu vou no ensino básico, fundamental, ao médio, eu vou pagar uma escola que seja, sei lá, R$ 1.000 a mensalidade. Não estou preocupado com a habitação, que eu posso fazer um financiamento, comprar à vista. Eu tenho um plano de saúde. Então, estou um pouco me lixando que o sistema público de saúde ele é muito lento, ele é precarizado. Então, dentro da própria ideia de Estado mínimo, ele vai precarizar tudo aquilo que é público. Vai dizer que o funcionário público, ele é preguiçoso, que ele não deve ter estabilidade, eu não vou fazer concurso público. É o Estado que ele vai se esvaziando no seu papel, onde ele vai se reduzir aquilo que ele sabe fazer muito bem, que é o seu papel de opressão, de tentar calar qualquer tipo de reivindicação. É um Estado autoritário, com polícia forte, né? Com tentar abafar qualquer tipo de reivindicação. Então, a partir dos meus interesses, eu posso me organizar politicamente. Digamos que eu sou um homossexual. Se você é homossexual, você é gay, se você é trans, você tem um papel fundamental de valor político. Porque quando eu coloco uma tatuagem no meu corpo, quando eu assumo uma sexualidade, sei lá, que pode não ser dentro de uma ótica normativa, heteronormativa, quando eu me assumo enquanto mulher, eu tenho que entender o que é que está por trás disso. Se você pega na mão do seu parceiro, da sua parceira, enquanto homossexual, isso é um ato político. Porque você está trazendo uma outra proposta de sociedade. Para mim, nesse campo, uma outra ideia de aceitação, de visibilidade. Então, eu posso me organizar, de acordo com a minha pauta, em um partido político. Tal partido político, ele está mais próximo daquilo que eu acho, da visão de mundo que eu acho interessante. Ou então, eu me filio a um sindicato, de acordo com a minha categoria. Ou então, em movimentos sociais. Movimento negro, movimento LGBT, movimento de mulheres, movimento de trabalhadores. Existem N movimentos, ambientalista. Então, esses movimentos é uma outra forma de organização política, de acordo com aquela pauta que eu acho interessante, que eu defendo. Porque política é um espaço de luta também de ideias, de narrativas. Né? De dizer, de tornar legítimo um discurso. E, ao mesmo tempo, de você ocultar outros discursos. Esse momento político, a gente percebe como isso é muito forte. Geralmente, num debate político, para governador, para prefeito, são 5 pessoas, 5 candidatos no máximo. E algumas vezes a gente tem 10, 15 candidatos. E por que aqueles outros não estão ali? Porque é uma forma de ocultar, de abafar o seu discurso, a sua narrativa, a sua visão de mundo. Então se reduz as escolhas, se reduz os modelos políticos e as propostas, às vezes a 2, 3 candidatos. Então política é todo esse universo de luta
por um discurso, por visibilidade, por ocupação de espaços de visibilidade, de representatividade. Política em si é um espaço de poder, é um espaço de representação. Então, quem ocupa esses espaços são pessoas que irão impor o seu modelo político, que pode ser autoritário, pode ser democrático. Então, essas são algumas questões que eu acho que são fundamentais para a gente iniciar uma curiosidade por política, né? De entender que política está na educação. A forma como a escola pensa a educação, isso é política pura. A educação é o principal espaço político, que tem a escola, mas tem a casa, tem a internet, a educação não está em todos os espaços. Está na conversa que você tem com seu amigo, com sua amiga, na roda de conversa. A política está na arte. A arte, por excelência, é um espaço de, de posicionamento político, seja para confrontar com aquela ordem estabelecida, seja para reproduzi-la. O corpo é um elemento político essencial. A forma como eu lido com o meu corpo, isso é política, né? O meu corte de cabelo, a tatuagem ou a não tatuagem. Eu estou colocando uma mensagem no meu corpo ali que se estende para as outras pessoas, porque o meu corpo ele transita por um espaço social. Ele transita por aquilo que se chamava de polis na Grécia Antiga. Então, o poder do meu discurso, ou o seu silenciamento, a minha passividade, tudo isso é um elemento político. Então, a gente tem que entender toda essa estrutura, entender os seus personagens, os atores políticos, para a partir daí eu pensar no meu projeto enquanto sujeito. Porque eu posso me defraudar. Eu tenho um projeto individual, mas há toda uma estrutura política que nega esse meu projeto. Eu sou homossexual, mas eu voto num cara que é homofóbico. Isso é impensável. Então veja que isso é muito consequência de uma ignorância política, de uma inocência. E isso não é nenhum demérito. É você se apropriar, entender. Eu tinha uma visão há 15 anos atrás totalmente diferente do que eu tenho hoje. E terei muita coisa nova daqui a 5, 10 anos, porque a gente vai se atualizando. Então a política é algo que está dentro da minha vida. O fato de eu nascer é um elemento político, porque eu nasci em uma determinada maternidade. Eu nasci dentro de um determinado modelo de parto. Aquele que é aceito, aquele que não é aceito, é um parto cesariana, dentro de uma indústria do parto, digamos assim, de uma lógica industrial. Então isso já é um elemento político. Eu nasci com uma cor, eu nasci com uma classe social. Eu nasci dentro de uma lógica que vai dizer, olha, tem um pênis, é menino. Então é menino, tem que ser assim, 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 tem todo um comportamento, tem uma cor, tem uma vestimenta, né? Tem um discurso, tem escolhas. E ser menina, bem diferente. O fato de ser mulher já traz consigo uma forte necessidade de se posicionar politicamente. Porque o que é pensado para a mulher é pensado de uma forma altamente violentadora, excludente e opressora. Porque a gente vive dentro de uma estrutura patriarcal. Então, para finalizar, essas estruturas que nos movem, que a gente está, que são o grande guarda-chuva da nossa sociedade e que nos impõe enquanto determinação, né, de sujeito e política, é uma ordem capitalista, patriarcal, machista, conservadora. Eu acho que esse. E aí a gente entra numa sociedade industrial, consumista, sociedade do espetáculo, e enfim. Então, eu tentei aqui muito mais trazer algumas questões para trazer inquietações mesmo, né, para trazer dúvidas e que a gente possa conversar um pouco a partir desse momento. E aí, meninos, a gente acaba seguindo a aula, conversando um pouquinho ou falando alguma coisa no chat, né? E aí a gente tem o Cleiton aqui falando bastante aqui sobre o tema. Alguém tem alguma pergunta?
Ai, valeu. Oi, Graça, Patrícia. tu estás aí, eu não te apresentei, Graça. Abre aí tua Já abri câmera para a gente te aqui. apresentar ele. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu abri meu Dá para microfone, ouvir. minha câmera. Boa tarde a todos os jovens, boa tarde ao professor Anderson. Vi o tempo todo na sua fala algumas passagens cotidianas da sala de aula, nas discussões, necessidades sobre a questão política, sobre a questão cultural e sobre toda essa herança grega que a gente carrega até hoje, né? E aí, quando a gente fala de política, automaticamente as pessoas acabam querendo taxar a gente como política partidária. E hoje em dia parece que a gente não consegue muito correr desse vínculo de partidarismo. Mas discussões políticas ou ser político vai muito além de qualquer questão partidária. É uma questão de sobrevivência, né? Somos seres políticos e devemos agir como tal. E aí eu me pego aqui na observação de Giovana, que eu venho acompanhando o chat aqui. Quando ela diz que os mais velhos, às vezes, eles dizem assim, menina, isso não é coisa de jovem, política é coisa para adulto. Como se o jovem não fosse inserido. Aí eu escuto o professor Anderson colocando que, desde que nascemos, somos políticos. Desde que somos pensados, eu acho, pelos nossos pais, né? Antes mesmo, somos políticos. Onde vamos nascer, em que hospital, se vai ser menino ou menina, comportamento A, B ou C, tudo isso aí relacionado a uma questão cultural, a essa carga de cultura que a gente traz aí, ligada ainda ao colonialismo, ligada a essa hegemonia cultural que a gente ainda hoje, infelizmente, carrega em relação ao Ocidente, em relação ao norte-americano, ou a questão da cultura norte-americana, quando você fala de eu tenho vontade, ou que alguém vai ter vontade, digamos assim, expressar a vontade de conhecer a Disney, mas não tem vontade de conhecer suas raízes, né, de interagir na sua cultura. E aí a gente ainda vê esse ranço, digamos assim, do colonialismo. Muito proveitosa, muito interessante a sua fala, muito calma, tranquila, com muitas coisas bem colocadas. Fico muito feliz de tê-lo como convidado hoje para os nossos alunos participarem, ouvirem um pouco do seu conhecimento, da sua sabedoria em termos e relacionados aí à questão de nós seres politizados ou somos seres políticos por essência. Dani, quer falar alguma coisa? Os meninos estão aqui dizendo, professor, no chat, que a aula foi perfeita, não precisa nem perguntar mais nada, porque o senhor respondeu muitas das dúvidas e das angústias. Eu Eu posso agradeço. perguntar. Pode, Cleiton. Eu queria que, se desse tempo, né, o senhor explicasse um pouco sobre a organização política brasileira, o sistema, o governo, o Estado, os partidos políticos, etc., para que a gente tenha seja mais claro, sabe? Porque muitas pessoas não compreendem com clara evidência essas questões. Claro, interessante, muito pertinente a tua pergunta, principalmente para o momento atual. A gente vive dentro de um sistema presidencialismo de coalizão. Isso aí, para entender que eu não voto só no presidente, né? Esse presidente ele tá em harmonia, entre aspas, com o poder legislativo, né? De certa forma também ao executivo e judiciário, né? Há um equilíbrio de poder aí que faz parte da própria sobrevivência da democracia, né? Para evitar qualquer tipo de autoritarismo, de superpoder por alguma dessas casas. Então, o presidente, o governador ou o prefeito que exerce esse cargo do executivo, ele não exerce de forma soberana. Ele precisa de uma base de apoiadores, não à toa existem as coligações. Porque essa base que vai estar no nível municipal dos vereadores ou dos deputados estaduais no nível estadual ou no deputado federal no nível federal, é essa base que dá sustentação aos projetos desse modelo
político do presidente, do governador ou do prefeito. Então, se eu voto num prefeito, num candidato tal, num partido tal, eu tenho que votar automaticamente num vereador que case esse mesmo modelo político. Porque se eu voto num candidato a governador que defende a, a inclusão da população LGBT no mercado de trabalho, por exemplo, e eu voto num deputado estadual que ele é de uma bancada que não é favorável a esse tipo de inclusão. Então vai haver um choque. Eu tenho que entender como é que está ligado o meu candidato ao poder executivo, ao prefeito, ao governador, ao presidente, com os deputados e vereadores. Então eu voto num candidato de esquerda para vereador e eu voto num candidato de extrema direita para prefeito. Então não tem nenhuma harmonia, nenhum casamento aí. Porque a gente aprendeu a votar de acordo com essa irracionalidade, entre aspas. A gente vota muito mais a partir de critérios individualistas, né? de interesses individuais, de tijolo, do dinheiro, às vezes da boca de urna, de um padrão de futebol, uma bola para o meu time. Então acaba criando essa confusão. Então há essa divisão municipal, de uma esfera municipal, que é isso que a gente vai votar agora, do prefeito e dos vereadores, né, que estão imbuídos dessa política partidária no espaço do município. Então, a gente vive uma democracia representativa, ou seja, de acordo com essa quantidade imensa da população, não tem como todos se fazerem presente politicamente. Então a gente delega, se criou esse modelo de uma democracia representativa. Então eu vou criar um representante para mim nessa esfera, seja o vereador, seja o prefeito, pegando essa nossa realidade mais próxima. Então os vereadores, ele produzem leis, discutem e tentam aprovar essas leis. Eles fiscalizam os prefeitos. É basicamente essa a grande função de um vereador. Se você vota num vereador porque ele dá alguma coisa a você, que ele quer trazer uma melhoria para o seu bairro, isso foge da competência dele. Ele não pode fazer isso. O papel do vereador é a fiscalização do poder executivo, do prefeito, e de promover leis, projetos de leis que sejam de acordo com aquela pauta que ele defende. Se é inclusiva, se não é. E isso serve também para a esfera estadual e federal. Eu não sei se eu respondi, mas é um processo que ele envolve vários poderes. Não é um presidente sozinho, ele não consegue, ele precisa de uma base para aprovação. Tem as coligações. E nessas coligações, nem sempre a gente se coliga com pessoas que a gente gosta. Às vezes é necessário fazer coligações. Se a gente pegar um evento mais recente, que foi o impeachment de Dilma, né, que para mim aquilo foi um golpe de Estado, aquilo demonstra o quê? Que houve uma fraqueza na base. Há disputas internas ali por poder, onde mostrou a força do parlamento, né, a força dos deputados federais, a força que tem o presidente da Câmara, do Senado, que colocam as pautas. É um campo complexo, mas ao mesmo tempo dá para a gente minimamente entender como ele funciona, né? Mas essa preocupação já diz muito, né? de saber como funciona, enfim. Mas não existe autonomia absoluta nesses espaços. Existem esses poderes que são coligados, são equilibrados. Ô, professor, então, a gente pode pensar que a política brasileira, ela precisa ainda muito dessa questão digamos assim, dessas coligações, e às vezes elas não são tão claras, né? Elas são obscuras. Isso me remete ao começo, digamos assim, desse poder no Brasil, dessa política relacionada aí ao presidencialismo,
onde existia muito a troca de favores. E nessa troca de favores, os conchavos hoje, politicamente falando. Eu não sei se eu sou assim muito negativista em relação a essa visão política no Brasil, mas eu não vislumbro que a gente tenha uma situação política no Brasil diferente para frente, não, do que essa compra, digamos assim, de alianças. Porque as alianças feitas no Brasil para alguém se manter no poder ou conseguir o poder, infelizmente, ela ainda vem desde os primórdios aí, na compra de favor. Travou o áudio, viu, Graça? Graça? Oi. Seu áudio ficou Não silencioso. sei. Oi, voltei aí a conexão. Mas a minha pergunta para Anderson é: como é que a gente, Anderson, vai, digamos assim, como é que a gente vai se antenar, como é que a gente vai colocar nossas opiniões numa sociedade ainda, essa questão política ainda é tão frágil? Caiu de novo, Graça. Eu vou tentar responder. Eu acho que deu para ter uma noção do que ela pediu, né? Primeiro, a gente perceber que na política partidária não existe nenhuma pureza, né? Às vezes a gente vem muito com a visão de querer uma pureza nos partidos, nos políticos. Só que a forma como se configurou a nossa política, ela depende de alianças. Então, para você se ver representado, para poder colocar a sua agenda política em prática, é necessário que haja essa legitimação. E essa legitimação de um poder, ela passa por essa aliança, por essa necessidade de alianças, né? com outros partidos, né? Enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acredito, eu super concordo com a professora e acho realmente que a gente precisa passar por uma reforma. Quando a gente fala de reforma política, é uma reforma nesse sentido, né? Mas aqueles que são os responsáveis por essa reforma política não a colocam em pauta ou não a colocam dentro de um modelo democrático representativo. Muito pelo contrário, ele vai pensar pensa em reformas onde a defesa é muito mais de perpetuação dessa estrutura de poder do que de um processo muito mais democrático. A gente precisa também ter em mente, e eu tinha muito essa ideia também, de que todo político é ladrão, todo partido não presta. E isso já é uma forma muito clara de dizer, olha, você não deve se interessar por política, porque política é um espaço podre, é um espaço que ninguém presta. Então, o que você vai fazer aquilo ali? Vai fazer ali? Então, nem se interesse por isso. Isso é um grande equívoco, né? Isso, na verdade, é uma estratégia para que as pessoas que não se veem representadas não tentem ocupar esse espaço de visibilidade, de representação, de poder, de voz. Então, a gente tem que... Há muitos, a gente pode acompanhar hoje em redes sociais, partidos, políticos, candidatos, que têm uma proposta realmente muito progressista, muito libertária, inclusiva. Então, para isso, a gente precisa acompanhar essas pessoas, né? Acompanhar ao longo do seu dia a dia, no seu discurso, nas suas defesas. Então, eu acho que é muito mais questão de escolha. Claro que a gente precisa fazer essa reforma política, isso é urgente. Mas, ao mesmo tempo, a política ela está em outras esferas, né? Como eu falei, da organização dos movimentos sociais. Os movimentos sociais é uma outra forma de fazer política que não passa pelo Estado. É uma organização que, diferente do partido político, ela tem uma outra forma de funcionamento. Ela vai pressionar o Estado, mas ela não é um partido institucionalizado como os demais. Não é um partido, é uma agenda política no qual se organizam as pessoas que se veem representadas por essa agenda
e fazem pressões sociais, pressões ao Estado, ao governo. Então, uma outra forma também interessante de organizar politicamente é a partir dos movimentos sociais. E a gente pode imaginar que está muito longe, não está. Vocês estudantes têm uma coisa chamada grêmio, né? O grêmio estudantil é um espaço político por excelência, né? Onde vocês se reúnem, onde tem uma pauta de defesa de interesses, de reivindicações, e que ela é, entre aspas, independente do poder da gestão, da coordenação. Tem que ter muito cuidado, que às vezes acaba sendo um espaço que quer ser instrumentalizado, né? Que às vezes querem usar o Grêmio como propaganda política, como, olha, minha escola está funcionando bem porque tem um Grêmio, não. Mas o Grêmio ele tem autonomia, inclusive, para receber recursos. Então, muitos políticos hoje, que são super conhecidos, vieram de grêmios estudantis, vieram de DCE, da universidade, vieram de DA, diretório acadêmico, que são experiências políticas que a gente já pode experienciar cedo. Mas a política, ela existem vários espaços de representação e de atuação, né? Não só o partido político, né? Eu, por exemplo, eu não sou partidário, eu não sou coligado a nenhum partido, assim, não sou vinculado a nenhum partido, mas eu tenho as minhas preferências políticas, não tem como me furtar. A neutralidade, ela já é uma escolha política. Eu falei que eu tenho uma classe social, que eu tenho uma cor, que eu tenho uma profissão, então isso já me remete a um campo político, a uma defesa política, né? Não tem como eu Anderson, dizer que eu sou de direita, porque isso não traz nenhuma representatividade para os meus interesses. Porque ser de direita é uma política que ela prega a ideia de meritocracia, de liberdade no sentido amplo da palavra, de oportunidades políticas, de um mercado livre. Só que a gente é uma sociedade altamente desigual. Uma sociedade onde 10% da população detém a riqueza de 90% e 90% detém 10% da riqueza, não tem como eu defender um modelo político que quer colocar essas pessoas dentro do mesmo pé de igualdade para disputarem qualquer espaço, seja de trabalho, seja de representação política, enfim. Então a gente tem que entender como funciona, o que significa esses modelos políticos e ver aquilo que mais se encaixa. Então eu estudei em escola pública durante um tempo, estudei na Fundação Bradesco, que vocês conhecem, né? Uma instituição privada, uma fundação, né, privada, mas eu fiz minha graduação na UFPE, ou seja, uma universidade pública. Eu fiz o meu mestrado numa universidade pública, meu doutorado também. Então, se não existisse partidos, modelos políticos que defendessem essas instituições públicas, não estaria conversando com vocês. Eu estaria, no máximo, sendo um vendedor, sem nenhum demérito, sendo um vendedor de sapato na Exposende. Então, eu tenho que entender aquilo que me representa, aquilo que me dá instrumento para que eu possa ter uma ascensão de vida. A ascensão não é só do ponto de vista econômico, não. Por favor. É uma ascensão em todos os níveis, de liberdade sexual nas suas escolhas, que a sua cor não seja um determinante para a limitação de espaços, de preconceitos, enfim. Muito obrigada, Anderson, pela sua resposta. A minha conexão caiu, mas eu voltei pelo celular com outra internet e ainda acompanhei um pouco da sua resposta. Você tem toda a razão quando diz que a gente tem que lançar um olhar diferenciado, porque a gente não pode dizer que é tudo farinha do mesmo saco, né? Que é uma postura que às vezes as pessoas dizem, não vou falar política, não vou discutir, não quero saber, porque é tudo farinha do mesmo saco. E não são. Quando eu converso com meus alunos, eu digo, minha gente, procurem. Existem muitos representantes aí da sociedade que são pessoas que são comprometidas com a categoria social, comprometidas com a sociedade de maneira geral mesmo, e que não podem ser, digamos assim, taxados de igual aos outros, são diferenciados. É difícil a gente encontrar, porque a gente às vezes não se dá nem essa liberdade de buscar, e a gente às vezes não busca nem o interesse de buscar, de conhecer
esses políticos, ou de participar ativamente dessa questão mais próxima, de grupos sociais, de sindicatos, de trabalhadores e por aí vai. A gente mesmo às vezes não diz, não vou não, é muito chato, é a mesmice, é as mesmas pessoas, mas a gente precisa abrir esse leque para conhecer melhor a política brasileira, o político que está mais próximo da gente, que representa a nossa cidade, e agora vem as eleições com toda essa gama de escolhas, né? Então, a gente tem que estar pautado nesse conhecimento para fazer as boas escolhas. E os nossos alunos estão aí, na fase de votar, né? Muitos pela primeira vez, outros ainda não, mas a gente tem uma grande parcela de jovens e a família deles que, como tudo é político, que a gente pode influenciar, dizer, olha, mãe, não é por aí, pense dessa forma, pense desse jeito, não é só buscando um toma lá da cá que a gente vai conseguir algo, mas vamos pensar no bem comum para a sociedade como um todo. Agradeço a sua resposta. E aí eu pego o seu gancho ainda para falar um pouquinho sobre a questão de que se também não fosse as ações, né, digamos assim, de inclusão social, como estariam os estudantes que vêm do interior, da zona rural? Eu sou fruto da zona rural de outro estado, do interior do Piauí. E aí eu vim para Recife, estudei em escola pública a vida toda, fiz faculdade, mas não consegui primeiro numa federal, mas estudei com o crédito educativo, que também é uma ação de inclusão. E a partir do momento que o governo vai pagando a minha faculdade e eu pago a ele posteriormente, é uma inclusão. Mas também, se não fosse isso, para mim seria difícil sair da zona rural, do interior do Piauí e competir com os estudantes da capital. Então, é importante a gente estar de olho, digamos assim, nas políticas públicas e nos governantes que defendem essa inclusão e essas políticas de inclusão o tempo todo. Muito importante. Tem uma pergunta aqui, professor Cláudio Roberto. Anderson, é possível pensar em políticas públicas fora dessas políticas institucionalizadas? Como? A gente precisa passar por ela, né? Política pública, ela depende da esfera do Estado. O que a gente pode fazer é pressionar para que essas políticas se efetivem, né? Lançando pautas, lançando sugestões para que essas políticas elas venham a se concretizarem nessa esfera institucionalizada do Estado, né? Quando a gente fala de movimento social, o movimento social está pressionando também o Estado para desenvolver políticas públicas voltadas para o seu determinado grupo, para o seu determinado interesse. Mas, antes de pensar nessa esfera pública, a gente deve pensar a política como sendo um espaço ali do nosso dia a dia, né? Da aula que eu dou, da relação que existe ali no meu espaço de amizade, no meu espaço de trabalho, e a partir daí você vai criando mecanismo de diálogo, de ideias, sobretudo no campo das ideias, e pensar em políticas mais efetivas que se materializem em políticas públicas que o Estado torne isso leis. Vocês estão me ouvindo? Sim, Dani. Tá, deixa eu... com licença. Ainda referente à fala da professora Eraça, eu estava pensando assim, quando ela diz assim, que realmente a gente deve assumir uma postura, porque nem todos os políticos são farinha do mesmo saco. De fato, existem pessoas que têm compromisso com a sociedade e justamente essas pessoas são as que menos são votadas. E eu acho isso incrível, né? Porque parece que sempre são os mesmos personagens. Ontem eu estava nas redes sociais mesmo, eu estava vendo uma matéria sobre a questão de pesquisa sobre intenção de voto para a Prefeitura do Recife, onde 4 candidatos dizem que estão na frente. Como é que pode? 4 candidatos. Porque só o fato dele dizer que está nas frentes das pesquisas, ou que está em segundo lugar, coisa e tal, faz as pessoas dizerem assim, eu vou votar nesse porque ele está na frente e eu quero votar em quem vai ganhar, porque eu não vou perder meu voto. E as pessoas não percebem que perder o voto é quando a gente não tem noção do que a gente está fazendo, quando a gente não procura saber. Se envolver com política não é se envolver exatamente com política partidária, é você procurar saber quem vai assumir
determinado cargo que vai te representar na esfera municipal, estadual e nacional. Não votar em quem está na frente. Porque se a gente fica com essa ideia sempre de votar quem está na frente, qualquer um que diga que está na frente das pesquisas é que vai ser o mais votado. Então, vamos procurar votar. Geralmente, eu sempre voto em que todo mundo diz, eu nem conheço. Mas um dia, quem sabe? Eu sei que aquela pessoa vai ganhar com pouco dinheiro para fazer campanha. Como não vai ser tão conhecido, não vai ser tão midiático, então provavelmente não vai vencer a eleição desta vez, mas a minha esperança é que votando nele ele ganhe notoriedade e sabe de uma próxima vez. O educando Cleiton, ele colocou uma pergunta aqui, ele queria que você discorresse sobre os desvios e crimes de administração pública nesse termo, do tema que o senhor estava tratando. Com mais formalidade. Diga aí, Cleiton. Eu queria que você falasse um pouco sobre, assim, as políticas públicas, né, ficou um pouco ruim. Eu vou ler aqui. Eu acho que dá para perguntar novamente. Posso? Pode. Falar. Pronto. Eu queria que você falasse um pouco sobre as políticas públicas, sabe? Porque nesse meio termo, na medida que o governo federal destina as verbas, né, para ocorrer as obras, etc., nesse meio termo há desvios e, de certa forma, crimes de administração pública. Ou seja, um auditor fiscal para fiscalizar essas obras administrativas seria um bom intermediador para que esses casos não acontecessem com frequência. É interessante a pergunta, né? Quando a gente fala de corrupção, tem que falar nos vários níveis, né? Mas principalmente aqueles que fiscalizam, né? Que muitas vezes são cargos até fixos, né? E tem um poder muito maior de fiscalização. O problema é que as nossas instituições elas estão muito infectadas por corrupção. Então, acaba minando algumas políticas públicas, né? Uma política pública federal, por exemplo, pegar o Bolsa Família, é uma política que tem uma abrangência gigantesca. Então, não tem como ter uma fiscalização efetiva da esfera federal sobre o que está acontecendo, às vezes, numa cidadezinha do interior, lá da Bahia. Então, eu acredito que é o fortalecimento da fiscalização nessas instituições, né, mais micro, que deve levar a uma política mais robusta no sentido de sua efetividade. Mas a corrupção, ela muitas vezes não parte nem da política pública, mas sim daqueles que deveriam fiscalizar. Mas por ser muito fragmentada, né, e que mexe com outros partidos, com outros interesses, pode levar a essa deturpação mesmo do que vinha a ser a política pública, né? Mas a política pública ela é essencial para qualquer processo de representação, de ajuda, de financiamento em qualquer esfera, mas que depende de uma forte fiscalização. E que às vezes a gente tende a canalizar isso ao partido que criou. E esquece que ela passa por várias instâncias até chegar na mão das pessoas. Sim, eu estou vendo aqui a fala de Luiz Bruno. Sim, né? Porque a política ela passa, inclusive, por um racismo que começa na escola, por essa ocultação de ideias, do contraditório nesses espaços, né? Voltando um pouco também ao que a professora falou, há uma ideologia dominante, há um modelo dominante de política. Então, uma forma indireta de barrar ideias divergentes
dando um rótulo altamente negativo a ela. Por exemplo, dizer que é revolucionário, que é utópico, dizer que aquela ideia não tem nenhuma importância, nenhum espaço para esse momento. Então, o financiamento e os espaços de voz, de visibilidade dessas ideias divergentes, elas são minimizados. Às vezes dentro do próprio partido, né? O dinheiro maior, ele é destinado para aquele candidato que tem mais chance de ganhar, que é mais conhecido. E outros, às vezes, que tem uma ideia bem mais interessante, você destina um recurso inferior. E fica muito difícil de você fazer política sem esse poder econômico também, né? Hoje, principalmente, porque a sua voz ela vai ser alcançada, vai ser amplificada de acordo também com as capacidades materiais que você tem, né? Porque a população, ela recepciona o sujeito a partir desse mesmo elemento material. Você vai lá, chama de santinho, vai conversar, já vai dizer, olha, tu tem como me ajudar aqui com um tijolo, uma coisa ou outra. Você já está pensando dessa forma, você já pensa na política de uma maneira corrupta. E a sua própria aceitação, às vezes, ela é já barrada por isso. Você vai visitar alguém, você vai trazer o quê? Vai trazer uma bola para o nosso time de futebol? Vai ajudar? Então, primeiro tem que entender qual é o papel do vereador. O que é que se espera do vereador? Para a partir daí fazer as minhas escolhas, né? As minhas escolhas e tirar as minhas dúvidas, saber qual é o projeto do outro. Qual o seu projeto político? O que é que você tem a dizer com o meu projeto? Como está vinculado o que você defende com a minha cor? Qual a sociabilidade aqui do meu grupo? Com a educação? Porque é muita resposta genérica. Quando, na verdade, o vereador, principalmente, ele tem pautas que são bem definidas, né? Defendo a pauta da educação, principalmente, a pauta LGBT, a pauta negra, feminista. É entender, mas, sobretudo, também perceber com outros campos de pressão, como os movimentos sociais. Para mim, os movimentos sociais, hoje, é o grande espaço de organização política, né? São pessoas que estão ali imbuídas por uma mesma ideia, por um mesmo propósito. Sim, Bruno, a política está ligada à questão ideológica, né? Como eu falei antes, há uma disputa por narrativa, né? Por discurso. Né? E essa disputa, ela chega ali na televisão, como a professora falou, tem lá 3, 4 ideias, candidatos, né? E outros não tem representatividade para chegar até ali. Tem um autor chamado Eric Hobsbawm que vai dizer, olha, faça a escolha política. Você vai lá, bota seu terno, sai de casa, toma um banho e vai lá fazer seu voto, achando que você está fazendo uma escolha. Só que se a tua escolha já foi bem definida e você não sabe. Foi definida pelo tempo de propaganda de cada partido, ali no debate, quem que está ali representado, as ideias dominantes. Então a gente precisa ultrapassar essa esfera do olhar. A gente tem que ter uma sensibilidade para o nosso olhar, para o nosso processo reflexivo, de fazer questionamentos. Mas por que aquele outro não está aqui? E por que menos tempo para isso? Porque para esse partido, para esse candidato, são 10 segundos e para o outro são 2 minutos. Enfim, eu acho que é uma reflexão que ela é muito complexa e requer muita sensibilidade. Né? Que aqui pode ser o nosso pontapé para alimentar isso, né? Para exercitar esse poder crítico. Mas a educação está lá na escola, ela começa na escola. A política começa na escola. Começa na escola quando, por exemplo, eu dou uma aula de sociologia, uma de filosofia, enquanto para outros eu tenho 5 aulas. É essa voz, não é só um assunto. É uma voz que ela é 5 vezes maior do que a outra. Porque ali na minha aula eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou dizendo, olha, é muito mais importante uma sociedade voltada para essa lógica racionalista, mercadológica, do cálculo, do que uma reflexiva, que trata de questões existenciais, emocionais, políticas. Então a política já está lá na escola, nessa configuração que chama de grade curricular, né? Grade, é um nome meio inquietante.
Então, já essa divisão já diz muita coisa. Aí você vai e bota um professor que não é da área para dar daquele ali, ele também não gosta daquela disciplina, ele dá para cumprir carga horária, e você vai esvaziando esse poder de reflexão sobre os alunos. Aí vai achar um saco certas disciplinas, certas discussões. Também não, aí você pode ter uma ascensão na vida e ser bem sucedido financeiramente, mas ser muito empobrecido existencialmente, subjetivamente, emocionalmente. Porque a escola deveria fazer isso. A escola não trabalha de temas como política mesmo, com um grande tema, né, de uma reflexão mais ampla. A escola não trabalha sobre morte, sobre felicidade, sobre alegria, sobre esse campo dos afetos, aquilo que nos afeta. Então, isso já é um elemento político, de dizer o que se privilegia enquanto pauta para os meus alunos, de representação, de representatividade, do corpo principalmente, é um controle sobre o corpo, né? Sobre a estética do outro, como se faz concurso de garoto mais bonito, qual é a cor dessa gente, qual é o corpo, quem é que está lá no discurso de momentos que são julgados como importantes para a escola, qual é a cor da pessoa, qual é a sexualidade. Questão de representatividade, até uma política está ali e muitas vezes ela já mata o sujeito ali mesmo, né? Então eu tenho minhas demandas que são minhas, mas eu não me vejo representado. É um sistema que ele me coloca como número, né? De me ver como alguém que é comportado, pronto, um bom aluno, tendo boas notas, ótimo aluno. Mas não tem essa preocupação mais interior do sujeito. Então a política está ligada a tudo, está ligada a como eu me vejo, está ligada às minhas pulsões, às minhas alegrias, à minha liberdade. E isso está presente também, como eu falei, em modelos políticos que estão preocupados em resgatar isso, né? De dar vazão, representatividade, de não te julgar por uma determinada configuração de sujeito. A política ela é muito, muito ampla, né? Deixa eu ficar falando aqui o dia todinho, professora. Mas ela tá nessas esferas aí, né? Por exemplo... E a gente ouvindo o professor o dia todinho. Eu me preocupo muito quando eu vejo alguém com uma certa estética, vestimenta, e vem um outro camarada lá que é o flanelinha e chama o outro de senhor, de doutor, né? Veja como a questão financeira, ela já demarca uma relação de dominação, de hierarquia. E é esse mesmo doutor, esse mesmo sujeito que está lá representado na esfera política, que tem mais dinheiro, que vai botar o filho dele, que ajuda mais. E as ideias, onde é que ficam? Esse campo das ideias vai sendo cada vez mais empobrecido e vai dando lugar a essa lógica meramente econômica, né? E isso está ligado à história, né? À política do café com leite, à política dos governadores, né? Pega a nossa região, Pernambuco, toda a estrutura da cana-de-açúcar, como a política era representada ali, como o negro era visto como um sujeito sem alma, né? Sem nenhuma subjetividade, era só uma coisa, então eu posso matar, eu posso utilizá-lo até o limite. E essas mesmas pessoas ocupam os mesmos espaços, né? Só mudando os personagens, mas vem daquela mesma linhagem de pensamento familiar, ideológica. Então a gente precisa dar uma pluralidade ao nosso campo político, porque a nossa sociedade é altamente plural em todos os níveis. Então a forma de fazer política é muito tradicional, conservadora. Isso não responde às novas demandas do sujeito, dos jovens, à pauta dos adolescentes, com novos valores, com novas propostas, com novos espaços de atuação, o espaço público, a sociabilidade, a articulação. E vocês jovens têm um poder político gigantesco. E isso eu pude perceber muito claramente quando há essas organizações de disputa, de passinho, por exemplo, que, sei lá, em 2 dias conseguem se articular, se mobilizar e está lá 800, 500, 1000 jovens em uma determinada praça para aquele
para ver aquela disputa de dança, de passinho. Isso é um poder político gigantesco. Gigantesco. Porque ali você pode realmente criar um espaço de debate político. Dizer, olha, o que a gente precisa? Quem que nos representa? A gente pode fazer uma pressão aqui, a prefeitura, por mais espaço de sociabilidade, que a polícia não chegue aqui metendo um pau na gente. Então isso é um poder político e os jovens têm muito disso. Seja em Recife, nos bairros, eu sou de Recife, seja nos bairros de Recife, né, e isso é muito forte que eu percebo, seja lá na cidade de Guarabira, da Paraíba, que eu vi a mesma coisa. Então a articulação política é algo que também, a organização política sobretudo, é algo que traz medo para quem detém o poder. E isso vocês podem fazer já a partir da escola, a partir de redes sociais, a partir do ciclo de amizades. Então, a política ela está presente em todos esses espaços e a gente precisa entender que nós somos um sujeito social e político. A todo momento eu fazendo política. Quando eu aceitei essa palestra, esse é um elemento político, é a minha voz que está aqui, vocês estão me ouvindo. Vocês que aceitaram e que estão aqui também, isso é um fenômeno político. A gente está trocando ideias. Né? O tempo destinado, a organização do cartaz, enfim, quando saírem daqui, quando olharem, quando verem um preço de uma determinada mercadoria, de não comprarem aquela mercadoria, de fazer boicote a uma marca que ela financia fake news, por exemplo, de não comprar uma marca por ter financiado um sujeito que diz que eu devo morrer porque eu sou homossexual. Então, esse olhar mais amplo, isso é uma forma política por excelência. Então, a esfera política partidária é só uma das instâncias, só uma. Digamos que é o iceberg. Mas desde quando eu nasci, que eu estou fazendo política, como o professor falou, né, antes de nascer. Roberto da Mata vai dizer, a gente nasce antes mesmo de nascer. Porque já tem um mundo simbólico bem construído sobre aquele sujeito. É menino, é menina. Vai dizer o que significa ser menino e ser menina. Desde questões comportamentais, de personalidade, a gosto por brincadeiras, por cores, por tipo de desenho, por comportamento. Isso é política. Perfeito, perfeito. É a palavra que representa esse momento que a gente estava tentando passar e o senhor professor falou muito bem. Esse tema tem perpassado assim as angústias não só dos nossos alunos, mas de todos nós, né, que fazemos parte da sociedade. E só temos a agradecer essa oportunidade de sua participação aqui. Agradecer a Cláudio, que indicou, né, esse contato com o professor Anderson. Agradecer aos alunos que tiveram aqui participativos, né? Cleiton, principalmente, sempre está participativo. A Arielle também, e outros alunos. Desculpa se eu não falar o seu nome, mas a gente está sempre feliz com a participação de vocês e por isso que a gente está sempre buscando tratar o tema que vocês pedem. A gente ainda está programando e construindo material em cima daquilo que vocês pediram, né, que é sobre os três poderes, como funciona, como que se estrutura. A gente está preparando um vídeo, né, que a gente quer fazer um vídeo mesmo, ao invés de uma aula, que fez sucesso um vídeo que a gente já fez para eles, a gente quer tratar isso, e, assim, a gente só tem a agradecer esse momento, professor, muito obrigada mesmo. A gente vai postar esse material no canal do YouTube, que é para poder disponibilizar entre nós três, e nas salas de aula. E aí eu passo o link para o senhor, professor, também, né, para o senhor ter acesso. Dani, Graça. Tá ok, professora. Foi um momento muito proveitoso para mim, assim, muito enriquecedor, eu aprendo muito também. E dizer que a gente deve também ter esse exercício de analisar o discurso do outro. Né? Quem está me dando a palestra, de que lugar ele está falando, de que espaço de poder ele está falando. Enfim, então isso é um exercício também de reflexão sobre o discurso do outro. Né? Enfim, eu estou falando de um lugar bem específico, né,
defendo as minorias, né? Eu sou pobre, eu sou negro, eu sou periférico, não tem como defender aqui um discurso, uma narrativa que não seja minha, né? Isso seria traição comigo mesmo. Então, que a gente possa ter essa coerência do nosso discurso, nosso posicionamento, das nossas escolhas. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço também ao professor Cláudio, que está aqui presente, no qual eu aprendo demais, demais mesmo. E é essa troca que eu acho que é importante, né? Que escola, educação não deve ser ilha, deve ser essa rede, né? Pontes que a gente possa dialogar e saber o que o outro está falando e pegar as ideias, receber críticas, está sempre no avanço. Cidadania é isso, é esse avanço. E política é esse espaço de retrocesso, mas de avanço, mas sobretudo de resistência, né? Acho que resistência é a palavra que eu quero finalizar essa minha fala, esse meu momento. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também, aproveitar o momento, agradecer ao professor Anderson e ao professor Cláudio, né, que nos deu assim uma tarde muito proveitosa, de muito conhecimento. As minhas amigas Patrícia e Dani e a nossa coordenadora Sandra, aos alunos que de forma maravilhosa participaram da tarde de hoje, dizer que é muito boa essa construção e esse diálogo com vocês, e também colocar a ideia de que a gente ainda está concluindo a preparação sobre o que vocês pediram, que é falar sobre os poderes e como é que eles funcionam, como é que eles interagem, de que forma estão interligados e também separadamente. A gente ainda está buscando a conclusão, mas nós já começamos para passar para vocês. Então, muito obrigada mais uma vez, e passo a palavra aí para minha amiga, professor Anderson. Muito obrigada mesmo. Dani, fala aí. Sandra quer falar, Sandra? Sandra? Dani, não dá para ouvir teu áudio, não. Oi? Agora dá para ouvir, fala. Pronto. Já agradeci a Anderson e dizer aos meninos que a gente sabe, a gente sempre se dirige aos estudantes como os meninos e as meninas, porque para a gente é feito com mãe, porque eles são sempre crianças, não são tão crianças assim não, que hoje eles, cada vez mais eles estão acordando para essa consciência política, e todos os temas que nós debatemos nas nossas lives são eles que propõem, e nós vamos atrás, e tem muita coisa ainda por vir, minha gente. Vocês não imaginam o que essas três professoras de humanas fazem no meio do mundo para trazer cada vez mais uma coisa interessante para vocês, para todos. Mas porque a gente sabe que nada é para sempre. Daqui a pouco o terceiro ano vai embora, e essa é a lembrança que a gente quer deixar para vocês, é que você, sempre digo assim, eu não quero formar professores de geografia, mas pessoas geograficamente informadas, que quando vocês se deparem no mundo com alguma situação, alguma circunstância, vocês saibam debater aquilo ali. E que se a lembrança for na professora Daniela por ter debatido aquilo ali, eu vou ficar muito feliz, porque quando eles chegam na escola, dizem, a professora, eu vi no jornal tal coisa, me lembrei da senhora, eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz. É bom lembrar de mim com isso. Quando vê alguma situação delicada, seja de geofísica, de geomana, de geopolítica, seja do que for, vocês lembrando de mim, através do meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. E também através da minha amizade com vocês, que é sempre muito importante, porque a gente não é só professora e aluno, nós também somos muito amigos. Então, e com isso a gente agradece a participação de todos, e dá um abração, e pedimos novamente, dê uma olhada lá na sala de aula da gente, para concluir esse momento como frequência, para a gente registrar no CIEP. E muito obrigada, professor Cardoso, Anderson Cardoso. Fique bem. Até mais. Tchau, gente. Parabéns pelo evento. Foi muito bom. Obrigada, Parabéns, Sandra. professor. Muito obrigada pela Sandra. presença. Valeu, minha amiga. Bom ter você também aqui com a gente. Para hoje de geografia, viu, minha gente?
Vocês estão faltando muito, bora se organizar. Tá? Tchau, beijo. Oi, Patrícia. Dani, querem falar as três ainda?